Olá, caros alunos, estou aqui de volta com vocês e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas no assunto mais específico da legislação sanitária, ok? Hoje nós vamos trabalhar a legislação sanitária sobre o gerenciamento de resíduos de uma forma mais aprofundada. Daí, nós vamos ver quanto nós temos da legislação realmente aplicada no nosso país e o que nós podemos fazer para chegar ao nível de excelência no que diz respeito à aplicação dessa legislação. Para começar, eu trouxe para vocês aqui uma revisãozinha daquilo que nós falamos sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou PNRS, tá? Essa sigla, PNRS, vem nos acompanhando desde quando nós começamos a conversar a respeito dos resíduos sólidos e nós discutimos na nossa aula passada o quanto era importante nós trabalharmos os resíduos sólidos, principalmente no que diz respeito a medicamento, como uma responsabilidade compartilhada, baseada na sustentabilidade e no uso racional de medicamentos. Pô, professor, quer dizer que essa questão aí do uso racional de medicamentos também está relacionada à questão lá do descarte? Como que eu posso juntar essa ideia na outra? Quais são os fundamentos legais e jurídicos que nós temos para trabalhar a respeito do descarte correto de medicamento, do uso correto e adequado de medicamento, do uso racional e do descarte? Bom, relembrando também aquela nossa aula, nós falamos que todas as vezes que um medicamento era utilizado de forma inadequada ou quando se fazia uma automedicação, a tendência era que se sobrasse uma grande quantidade de medicamento nas residências. Consequentemente, o uso irracional de medicamento, tá? Que é contrário àquilo que nós pregamos, que é o uso racional de medicamentos, ele causa todo esse acúmulo de medicamento que vai ter o seu prazo de validade expirado, vai ser guardado inadequadamente e, consequentemente, este medicamento vai ser descartado também de uma forma errada. Bom, a respeito dessa coparticipação, olha só, nós conversamos também que o descarte de medicamentos estava entre os principais problemas sociais e ambientais associados aos resíduos de medicamentos e aos medicamentos com prazo de validade expirados nos domicílios e sem o descarte adequado. Mas isso também estava ligado a fatores condicionantes. Vamos nos lembrar que fatores são esses? Olha só, ligados a esses fatores nós tínhamos intoxicação acidental de crianças e adultos e o uso intencional de drogas. Bom, quando eu falo em intoxicação de animais, de crianças, tá? E contaminação de uma forma geral, a gente tem toda uma situação que é reflexiva na questão social, na situação que nós vivemos, na maioria, né, dos locais do país onde o acesso à saúde é difícil, o acesso aos serviços de saúde tem, cada vez que passa, né, a gente ouve mais relato de dificuldade, mas a gente também precisa verificar o quanto isso pode nos trazer de necessidade de adequar positivamente, tá, o nosso sistema de saúde e o nosso sistema de descarte de medicamento. Bom, olha só, se eu tenho acesso à rede de saúde, se eu tenho acesso à informação a respeito do medicamento, obviamente, a minha intoxicação acidental de criança e adulto, ela vai diminuir, tá? Então, se eu tenho contato com o farmacêutico, se eu tenho acesso ao posto de saúde, ao médico, ao enfermeiro, por aí vai, nós temos uma possibilidade de redução na condição de intoxicação à medida que a informação a respeito do medicamento ela é movimentada junto com a entrega do medicamento. Um outro ponto importante é o uso intencional de drogas. Nós não podemos esquecer que os medicamentos são drogas, né? Drogas lícitas, ou seja, são drogas que são legalizadas para que possamos executar um tratamento médico. A gente viu isso na nossa primeira aula, em que diferenciávamos medicamento de remédio, a gente teve uma conversa sobre isso. Então, quando a gente faz essa associação, tá, em que o medicamento ele é uma droga também,
lícita, ou seja, ela foi legalizada para um determinado tratamento, nós também entendemos que, por ser uma droga, ela pode causar bem à saúde, à medida que ela for utilizada da forma correta, mas ela também pode causar mal se for utilizada de maneira incorreta. Então, como nós conversamos sempre, tudo na vida tem que ter moderação, não é verdade? Então, essa moderação ela também está ligada ao medicamento, ok? Continuando aí, dentro dessa mesma lógica, nós temos os descartes dos medicamentos. Bom, quando eu descarto um medicamento, inadequadamente, eu tenho um impacto imediato na qualidade da água. E nós vamos ver, eu trouxe para vocês hoje um filminho bem bacana a respeito de como funciona essa contaminação, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, nós temos aí impacto na qualidade da água, efeito deletério sobre a saúde pública, impacto negativo sobre a vida aquática. Olha só quanta coisa é afetada a partir do momento que você descarta inadequadamente um medicamento ou qualquer resíduo de saúde, tá? Então a gente olha para o medicamento agora de uma forma mais genérica. E aí a gente passa a verificar que o problema do descarte, ele não está somente relacionado ao medicamento, ele está relacionado ao resíduo sólido de saúde, tá? Continuando ainda, ó, dentro dessa mesma lógica, resíduos de diversos países têm demonstrado a presença de produtos farmacêuticos na água, ou seja, diversos países já vêm estudando sobre o impacto que esse resíduo de medicamento exerce no meio ambiente, principalmente no que diz respeito à qualidade da água que nós utilizamos, porque a água é um recurso muito pequeno para nós no nosso planeta, tá? É um recurso escasso. Cada ano que passa, nós temos menos água disponível para nós da forma potável. Então, diversos países vêm fazendo esse estudo e, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o ciclo de vida dos produtos farmacêuticos foi analisado e foi determinado que a maior contribuição para a presença dessa substância contaminante na água. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais se identifica que os lençóis freáticos, a água que nós utilizamos, ela está sendo contaminada por resíduos de saúde. Dentre estes resíduos de saúde, nós temos aí os medicamentos, ok? Ainda dentro dessa mesma lógica, tá? A maior contribuição para a presença dessas substâncias no ambiente não são as operações de fabricação, mas o uso e a ação dos consumidores pelo princípio da precaução. Devem ser tomadas medidas para que a situação não piore. Então, olha só, nós quando falamos de poluição, de agentes poluentes, de poluição química, de descarte de produto químico na natureza, imediatamente nós começamos a pensar nos fabricantes, não é verdade? Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando nós falamos de contaminação a partir de um produto químico, é a imagem de uma fábrica, né? Então, a primeira coisa que veio na nossa cabeça, ó, imagem de uma fábrica. Depois que a gente começa a raciocinar a respeito dos estudos que foram desenvolvidos a partir da qualidade da água e dos locais onde esta água estava contaminada, a gente começa a observar que outros fatores são também importantes e determinantes na contaminação da água que nós utilizamos. Dentre estes fatores, um dos mais importantes estão relacionados às medidas tomadas pelos consumidores, ou seja, nós mesmos, tá? Então, aquilo que nós fazemos, estamos diretamente influenciando negativamente o meio ambiente. A forma como nós descartamos os nossos medicamentos em casa, tá? Inadequadamente. A forma como nós lidamos com a questão da medicação e dos resíduos de saúde no nosso dia a dia também impacta negativamente essas ações, tá? E aí, diretamente falando sobre o descarte de medicamentos, o Brasil ainda não dispõe de uma legislação específica dentro do âmbito nacional para o descarte, recolhimento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos domiciliares, tá? Então, observe bem, nós temos uma legislação que ela é aplicável e ela cobre
todo o processo de produção do medicamento, ou seja, ela está direcionada para o produtor, mas ela não é específica para a questão domiciliar, vencido ou em desuso pela população. Então, não existe hoje no Brasil uma lei que diga, por exemplo, que eu pegar uma medicação em casa, o que sobrou de um determinado tratamento, e jogar no lixo comum, possa me causar algum tipo de multa, ou possa me causar algum tipo de sanção legal. Então, nós não temos uma legislação, uma lei que fale especificamente sobre essa questão domiciliar. É uma falha no nosso processo? Obviamente que sim. Por que uma falha no nosso processo? Porque jogar no meio ambiente, tanto faz que seja em casa ou que seja na indústria, o impacto, ele existe. Obviamente que a indústria impacta muito mais, porque a indústria produz uma quantidade muito maior e descarta uma quantidade muito maior também. Mas as residências hoje descartam também. Quando se soma aquela quantidade de descartes, a quantidade de medicamento descartado é maior do que de uma indústria. Além do que, já que nós não temos uma legislação específica para as questões domiciliares, nós temos legislações específicas para o que se relaciona ao descarte nas indústrias. Então, as indústrias são fiscalizáveis, ou seja, elas estão passíveis de fiscalização. Em contrapartida, nós não temos essa mesma forma de acompanhamento com relação às questões domiciliares. Concorda comigo? Então, olha só, se a gente continuar nessa mesma lógica, a gente vai ver que o gerenciamento de resíduos, ele é abordado em regulamentos específicos para a determinação de setores da cadeia de produção, como eu falei para vocês, ou seja, é o universo produtivo, tá? A partir da RDC número 306, da Anvisa, e da resolução 358, tá? De 2005, do CONAMA. Olha só que nós estamos falando, inclusive, de coisas que já vêm se discutindo há bastante tempo. Ou seja, é uma política que vem evoluindo, né? A Política Nacional de Medicamentos do Brasil, ela vem evoluindo. Nós estamos conseguindo evoluir bem com relação a isso. Contudo, nós ainda precisamos nos aprofundar mais no que diz respeito, por exemplo, às questões domiciliares. Bom, daí você me pergunta, e aí, professor, o que a gente pode fazer aí para continuar, para contribuir com relação a isso? Bom, a primeira coisa nós já estamos fazendo aqui. Educação continuada, ou seja, à medida em que nós aprendemos, quando nós nos apoderamos do conhecimento, nós conseguimos, então, trabalhar especificamente esses fatores dentro dos nossos domicílios. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, se eu tenho medicamento em casa, eu vou descartá-lo da forma correta, ou levar para um local que se descarte da forma correta, ok? Outro ponto importante. Se eu tenho conhecimento disso e trabalho no estabelecimento de saúde, então eu começo a observar que este medicamento que eu utilizo ou o resíduo sólido de saúde que nós temos no ambiente hospitalar, no ambiente em que se trata a saúde, não pode ser utilizado e tratado da mesma forma que o lixo comum, como nós vimos na nossa aula passada. O descarte de medicamentos, tá? Ainda dentro dessa mesma lógica, as normas atuais não tratam da responsabilidade compartilhada de cada ente da cadeia farmacêutica e não abordam os resíduos domiciliares de medicamento. Bom, essa visão compartilhada, ela acontece até uma parte da nossa cadeia. Então, imagine um ciclo, tá? Em que o medicamento ele é constituído desde a compra, da aquisição da matéria-prima, até o processo que se conclui a fabricação e a dispensação daquele medicamento. Dentro deste círculo, parte dele está contemplada pela responsabilidade compartilhada, ou seja, aquele que adquire, aquele insumo químico, ele tem uma obrigatoriedade de acompanhamento para onde vai e como será descartado aquilo que não será utilizado ou o resíduo daquela produção. Mas nós não temos nada dentro desta cadeia que fale sobre a questão domiciliar,
como nós falamos no slide anterior. O descarte de medicamento vencido ou sobra, ele é feito atualmente por grande parte das pessoas no lixo comum ou na rede pública de esgoto. Olha só como isso é grave, tá? Grande parte do que se produz de medicamento hoje, ele é jogado, tá? Jogado na coleta pública de lixo, e grande parte dos locais hoje, o lixo é destinado ainda a lixão, né? Isso é uma vergonha, mas é o que acontece, e também é jogado na rede de esgoto. Então, quando você começa a imaginar a quantidade de casas, imagine na rua de vocês, todas as casas jogando pelo menos uma vez no ano uma quantidade de medicamento no lixo, ou jogando uma parte desse medicamento lá no esgoto sanitário. Aí, se você imagina essa mesma quantidade em volume, tá? Quanto isso dá em volume e quanto isso pode impactar naquela qualidade da água do local em que você vive. Observe ainda, dentro dessa mesma lógica. Estima-se que no Brasil, o volume de resíduos domiciliares de medicamento esteja mais ou menos entre 4,1 mil e 13,8 mil toneladas por ano. Olha só, 13,8 mil toneladas só de medicamento. Isso é muito grave, porque a gente não consegue visualizar isso quando a gente olha somente para dentro da nossa residência. Quando a gente observa uma grande cidade, por exemplo, uma cidade com a população muito grande, muito densa, com o uso de medicamento indiscriminado também de forma muito densa, muito cheia, né? Então, você pode imaginar cada edifício, cada apartamento, cada pessoa jogando parte de medicamento de maneira inadequada e que quantidade daquilo vai contaminar a água que você utiliza, tá? Vai contaminar, por exemplo, a água e a vida, né, dos animais de uma forma geral. Então, este é um problema grave, é um problema de saúde que a gente, às vezes, não tem tanta clareza para lidar com ele, porque é um problema silencioso, né? Jogar medicamento inadequadamente, o descarte inadequado do medicamento, ele é silencioso. A gente vai fazendo isso, né, silenciosamente, acha que um comprimido não vai fazer diferença, mas quando se observa a grande quantidade que nós temos, nós chegamos aí, ó, nesse número alarmante, 13,8 mil toneladas por ano. Então, a quantidade é muito grande, tá? Aí, observe bem. Nós temos aqui, ó, 4 tipos comuns, tá? De descartes de medicamentos. O primeiro dele tá aqui, ó, é o lixo comum, tá? Então, lixo comum que vai para o lixão, na maioria das vezes. Pode acontecer? Não deveria, mas a gente sabe que acontece. Nós temos também, ó, o esgoto sanitário, que vai para onde? Contaminar os recursos hídricos, tá? Então, se lembre lá que o esgoto sanitário, ele é lançado, né, de uma forma inadequada, muitas vezes, nos rios, no mar. Então, parte daquele medicamento que você descartou no vaso sanitário, por exemplo, ele vai contaminar os nossos recursos hídricos. E nós temos ali, ó, do outro lado, 2 outras formas importantes de descarte de medicamentos já de uma forma mais adequada, como nós vimos na aula anterior. Nós vimos aterro classe 1 e vimos também as incinerações. Então, aí a gente passa de uma triste realidade do lixo comum e avança até a incineração e o aterro de classe 1. Então, é importante que a gente relembre quais são os fatores que nós utilizamos para trabalhar o tipo de destino final deste medicamento. A gente viu classes de resíduos, como classificá-los, como identificá-los, como separar e, principalmente, qual o destino que cada classe daquela teria dentro desse processo legal, tá, de descarte de medicamento. Observe bem aqui, ó, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá, de 2010,
ele tem aí um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações que estão diretamente ligados com a qualidade final do produto que nós estamos descartando e principalmente com a redução do impacto ambiental que nós temos no que diz respeito à qualidade da água, qualidade do solo, contaminação da água e contaminação do solo. Os estados, União, Distrito Federal, municípios e também as entidades particulares, tá? Eles devem fazer a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Então, esta passa a ser, de acordo com a Lei 12.305 de 2010, uma gestão coparticipativa, ou seja, todos os entes da federação, inclusive os particulares, eles têm responsabilidade no que diz respeito ao descarte e à gestão dos planos de gestão ambiental, ou seja, do que se engloba essa questão do lixo, principalmente do resíduo sólido. Dentro dessa mesma lógica, aí nós podemos acrescentar naquele momento que a gestão participativa, ela deve envolver o consumidor como produto final, de maneira que o produtor possa levar ao consumidor o conhecimento necessário a respeito do perigo em se descartar inadequadamente um resíduo sólido de saúde, dentre eles o medicamento, ok? Observe bem, quando nós falamos em descarte adequado de medicamento, nós precisamos entender que isso está relacionado principalmente a uma mudança cultural e abrangente para a gestão dos resíduos sólidos no país. Então, não é simplesmente a lei que vai resolver e nem simplesmente uma determinação de um fabricante que pode resolver. Essa questão do resíduo sólido, ela está relacionada a uma mudança cultural e abrangente. Nós precisamos nos adequar. Nós precisamos entender da gravidade que é o descarte inadequado, tá, do resíduo sólido e como isso pode ser impactante para a nossa própria vida, para a vida das nossas futuras gerações. Então, é uma questão cultural. A gente precisa entender que há um perigo muito grande no descarte inadequado e isso vai refletir em algum momento na nossa própria vida, ok? Dentro desse mecanismo, a política nacional começa a trabalhar com um fator chamado logística reversa. Olha só, nós conversamos nas nossas primeiras aulas a respeito da logística. E aí, muitas vezes, né, a gente questionava assim, professor, por que para que eu aprenda sobre a política de descarte de medicamento, a forma correta de descartar o medicamento, eu preciso entender de logística? E eu falava para vocês assim, a logística ela é um fator que envolve desde o momento da aquisição da matéria-prima até o final, o produto final. Não foi isso que a gente conversou? Então, quando eu falava isso, eu falava da logística de produção e distribuição. Ou seja, eu tinha uma logística que me permitia adquirir um produto básico e chegar com este produto básico até o produto final ou ao meu consumidor e, consequentemente, a sobra que aquilo tinha no final da minha cadeia. E daí hoje a gente relembra esse conceito de logística direta para que nós possamos aprender o que é logística reversa, tá? Então, logística direta era aquela logística que acompanhava o meu ciclo de produção. Partia do momento em que nós tínhamos lá a minha matéria-prima sendo produzida, transformada em medicamento ou qualquer outro insumo a ser utilizado na área da saúde, e depois o meu produto final, que era a sobra daquilo que eu utilizava, né? Ou o resíduo do que eu utilizava. E aí eu trabalho a minha política reversa. A política reversa, da logística reversa, ela é regulamentada por uma lei de 2010, é a Lei 12.305, tá? Que institui essa política nacional de resíduos sólidos e cria o Comitê Interministerial da Política de Resíduos Sólidos. Olha só quanta coisa foi se envolvendo nesse processo da política reversa, porque identificou-se que não era somente o setor produtivo que deveria estar envolvido.
Se a política reversa ela tinha a ver com o meu produto final, todos os atores que estavam naquele meu círculo em que eu trabalhei a questão da produção, do caminhamento, do encaminhamento, do recebimento, da utilização do meu produto, na ida, ele vai estar envolvido na minha política reversa. Ou seja, eu preciso envolver todos os atores daquela cena que eu criei a respeito do medicamento para que eu pudesse trazer de volta, tá, aquela sobra, aquele resíduo do medicamento ou do serviço de saúde para que fosse descartado adequadamente de uma forma coparticipativa. Então, essa minha logística reversa, ela tinha aí como principal conceito um instrumento de desenvolvimento econômico-social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada, tá? Então, a política reversa, ela tinha como principal característica ou necessidade a coleta desse material de forma reversa para que ele pudesse ser reaproveitado naquilo que pudesse ser reaproveitado e ser descartado adequadamente daquilo que nós não poderíamos tirar proveito, tá? Então, foi feito um acordo setorial, tá? Que dizia o seguinte: o ato de natureza contratual firmado entre o poder público e o fabricante, importador, distribuidor, comerciante, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Ou seja, todas as pessoas que tiverem contato com aquele produto, sejam eles consumidores ou produtores, deveriam estar envolvidos no processo da logística reversa, sendo que as sanções não valiam ainda para o consumidor. Por que não valia para o consumidor? Porque o consumidor, ele ainda está no processo de mudança cultural, como nós vimos no início ali dos nossos slides. Então, esse processo de mudança cultural, ele vai se modificando ao longo dos anos e à medida que isso se modifica, também se modifica o resultado, ok? Dentro desse modelo, tá, a Lei 12.305, ainda de 2010, já amarrava alguns desses produtos, dentre eles embalagens de agrotóxicos, pneus, pilhas e baterias. Olha só, embalagem de agrotóxico, pneu, pilha e bateria. Nada disso se tratava de resíduo sólido de saúde. Tendo em vista a grande quantidade de produtos que eram descartados inadequadamente e o impacto ambiental que se causava o nosso resíduo sólido de saúde, esta Lei 12.305 começou então a ser revista para que nós chegássemos, tá, a uma lei que pudesse englobar todos esses fatores. Então, dentro desta lógica, tá, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos e aí nós conseguimos finalmente colocar lá naquele cantinho ali, ó, observe ali comigo, os medicamentos. Então, quando eu comecei a trabalhar a questão do medicamento, eu já tinha uma participação muito grande dos setores da cadeia produtiva que estavam relacionados especificamente a agrotóxico, pneu e pilha. Olha só que coisa interessante, tá? O medicamento, apesar de ser muito antigo, muito anterior a tudo isso, ele foi envolvido nessa discussão depois, porque não se media o impacto ambiental que o medicamento e o descarte inadequado dos resíduos sólidos de saúde poderiam trazer para a população. Então, dentro dessa força foi criado diversos grupos de trabalhos para discutir essa questão do medicamento. Então, esses grupos de trabalho, eles tinham como principal objetivo elaborar propostas de logística reversa de medicamentos, ou seja, partir daquela ideia inicial, que já existia sendo trabalhada e fundamentada, de outros resíduos sólidos perigosos, como, por exemplo, as embalagens dos agrotóxicos, os pneus, as pilhas, e daí trabalhar uma lógica de trabalho para a logística reversa dentro do setor medicamento.
Então, começa-se a ter uma visão do medicamento muito importante, de acordo com o impacto ambiental que aquele medicamento poderia trazer, tá, para a nossa sociedade. E aí, várias entidades criaram participação nesses grupos de trabalho. Por que era importante envolver várias entidades? Porque, à medida que você envolvia as entidades de forma abrangente, você também fazia com que a informação fosse disseminada de forma mais abrangente e mais segura. Então, nós tínhamos lá o governo federal, tá? Através da representação do meio ambiente, vigilância sanitária, saúde e saneamento. Nós tínhamos os governos estaduais e municipais, tá? E aí nós tínhamos aqueles conselhos todos que estavam diretamente envolvidos com esse processo. Nós tínhamos também as entidades de classe, conselhos federais de farmácia e os outros conselhos que estavam envolvidos nesse processo de trabalho. Defesa do consumidor, o órgão de defesa do consumidor, obviamente, e também setor farmacêutico como indústria, atacado e varejo, que trabalhariam também diretamente essa questão da logística reversa de medicamentos, tá? Então, quanto mais eu envolvia as pessoas de uma forma diferenciada, quanto mais eu colocava pessoas de diversos setores para trabalhar diretamente a ideia da política reversa, maior seria a minha possibilidade de produzir acertadamente, tá? Um resultado eficaz no que diz respeito à coleta daquele material de forma reversa, ou seja, o produto que estava na ponta retornando adequadamente para o meu processo do setor produtivo, para ser reaproveitado ou descartado adequadamente. E aí, ó, aqui você consegue observar que praticamente todos os estados da federação já vinham trabalhando esse processo do descarte adequado dos resíduos sólidos de saúde, e isso vem crescendo ao longo dos anos. Então, cada dia que passa, nós temos essa política um pouco mais amarrada e melhorada, e hoje nós temos praticamente aí uma cobertura nacional a respeito disso, tá? Coisas importantes a respeito disso, tá? É que nós, dentro desse grupo de trabalho que nós trabalhamos, a política nacional de resíduos sólidos e principalmente a política de logística reversa, nós temos a participação de profissionais da Visa, sindicatos, associações, entidades profissionais, meio ambiente, limpeza pública e resíduos, universidades e também parlamentares. Então, nós começamos a trabalhar envolvendo um grande número de pessoas ao mesmo tempo, de diversos setores da sociedade, para que estas pessoas pudessem ser disseminadores desta informação, tá? Então, seriam pessoas que iriam levar em consideração tudo aquilo que foi discutido nos grupos de trabalho, mas principalmente que pudessem colocar em prática aqueles conceitos e ensinamentos, tá? Dentro desses destaques, em 2011, iniciou-se a demonstração de painéis a respeito disso, tá? Foi feito também um inventário preliminar, levantamento prévio de dados setoriais e depois 9 reuniões anuais de cada subgrupo desse para se tratar a respeito disso, e isso de 2011 para cá veio acontecendo todos os anos de forma a garantir a consequência final, que é o que nós temos hoje, tá? Hoje nós temos uma cobrança da sociedade muito grande no que diz respeito à construção dos aterros sanitários, que é completamente diferente de lixão, né? Nós temos um avanço muito grande da construção disso, né, no nosso país, ou seja, nós já saímos de uma realidade em que nós tínhamos a maior parte dos municípios destinando o seu lixo para grandes lixões. Então, nós temos hoje a formação de pequenos lixões ainda em crescimento, mas nós temos também um crescimento muito grande da construção de aterro sanitário, uma vez que esses grupos de trabalho conseguiram trabalhar e envolver pessoas de diversos setores da sociedade. Então, outra coisa importante, tá? Foi a articulação e mobilização estadual, 22 estados, 15 grupos de trabalho estaduais, incentivos às iniciativas voluntárias. Então, tudo isso veio trazendo para nós um crescimento nessa política,
para que nós nos livrássemos corretamente daquela forma de descarte inadequada que vinha se multiplicando ao longo dos anos e prejudicando a qualidade de água que nós tínhamos e da qualidade do nosso solo, tá? Outra coisa importante são os destaques dos grupos de trabalho no que diz respeito à coleta amostral residiária e subsidiária à construção do acordo setorial desde 2012. Então, começou-se a coletar mais informações para trabalhar essas questões diretamente nos grupos da sociedade. E daí, por que nós precisávamos envolver dessa forma? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que vai trazer para vocês uma ideia de como que o solo e a água pode ser contaminado com um determinado resíduo de saúde. E isso vale para qualquer resíduo. Então, qualquer resíduo que nós utilizarmos inadequadamente, que nós jogarmos inadequadamente, ele contamina o solo da mesma forma. Então, o que muda de uma coisa para outra é, na verdade, o tipo de contaminação, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma coisa bem interessante. Nesse nosso vídeo aqui, você vai observar, tá? Observe aqui comigo para onde vai esse lixo, tá? Dentro de uma sociedade comum, numa grande cidade, as pessoas jogam lixo de uma forma inadequada, descartam em qualquer lugar, o caminhão passa, recolhe, de uma forma mais genérica, vai para um lixão. Esse lixão produz o chorume, que é aquela água que tem um mau cheiro terrível, contaminando o lençol freático, tá? Além disso, há uma produção de gases poluentes que vão poluir a atmosfera. Olha só quanta coisa. Atmosfera poluída, terra poluída, lençol freático poluído. Então, nós temos uma poluição aí de uma forma que contempla aí, ó, as coisas mais importantes para nós. O aterro controlado, ele diminui um pouco essa questão da poluição, mas ele consegue, por exemplo, captar os gases que são produzidos, mas observe bem que o chorume ele ainda continua contaminando o meu lençol freático. Mas nós temos outras saídas, como o aterro sanitário, em que se constrói, olha só, uma vala, tá? Essa vala, ela é isolada para que o chorume não chegue lá no lençol freático, é isolada com argila, vem uma outra camada em cima dessa argila, tá? Essa camada é uma manta de PVC que vai impedir que esse chorume desça, tá? E daí sim, é colocado o lixo e em consequência disso, uma usina para a captação dos gases poluentes e uma forma de você tratar adequadamente o chorume para depois ocorrer o descarte, tá? Então, essa destinação final, ela ocorre crescente em nosso país. Então, de 2011 nós tínhamos lá uma quantidade de aterro sanitário muito pequena, né? Lixo controlado muito pequeno e lixão muito pequena. Mas a gente consegue observar que a gente vai aumentando isso ao longo do tempo. Então, de 2011 para cá, quando foi lançada, né, quando foi criada essa lei e os grupos de trabalho, a gente observa que nós tínhamos ainda uma grande quantidade disso no Nordeste, mas que foi se melhorando ao longo dos anos, né? À medida que a gente foi trazendo a informação e trabalhando os grupos de trabalho em todo o nosso país, nós conseguimos melhorar expressivamente esses números, né? De forma que no Brasil, ó, nós já temos aí uma quantidade muito grande e muito boa de aterros sanitários sendo construídos de forma adequada. Então, cada ano que passa, nós melhoramos um pouco mais, tá? Nós temos aí melhoras significativas nesse processo e aí nós vamos trabalhar este processo de uma forma cada dia mais fácil e mais determinante, ok? Ainda de acordo aí com o que a gente viu, tá? Lembrando desse filme aí bem bacana, que a gente viu toda aquela construção, né? Olha só, o processo como que é feita a contaminação do lençol freático, por que nós devemos dar tanta importância para a construção dos aterros, para o tratamento do chorume. Aquele chorume, pessoal, imagine aquela grande quantidade. Eu vou colocar o vídeo mais uma vez só para vocês
acompanharem comigo esse raciocínio, tá? Vamos lá, vou explicar aqui para vocês e a gente vai raciocinando com aquela imagem lá que a gente viu do chorume. Quando aquele chorume desce, né, aquele resíduo líquido, que tem um odor muito forte, e ele contamina o lençol freático, ele vai acompanhado de bactéria, de produto químico, tá? E dentre esses produtos químicos, nós podemos aí elencar, por exemplo, os nossos produtos que foram resíduos dos nossos serviços de saúde. Observe bem quanta coisa nós temos relacionada a isso. Olha aí. Outra coisa importante, tá? Dentro desse processo, tá? Estima-se que a extrapolação do volume de resíduos sólidos da coleta amostral consolidados pelos grupos de trabalho de medicamentos para todas as farmácias do país, elas estão girando na casa de 4,1 mil toneladas por ano. Então, só no que se diz respeito ao resíduo de farmácia, nós temos aí 4,1 mil toneladas por ano. Observe bem que nós não estamos colocando nesta conta todos os domicílios. Então, nas cidades em que nós não temos a construção do aterro sanitário sendo feito de forma correta, nós temos lá 4,1 mil toneladas sendo espalhadas, né, de forma inadequada. E, consequentemente, aquele chorume contaminado com o nosso material vai contaminar o nosso lençol freático e, consequentemente, a qualidade de água que nós utilizamos, tá? Outra coisa importante, tá? É que o que a gente espera com relação a essa lei, tá? O que a gente espera quando a gente constrói um aterro sanitário, quando a gente aplica essa legislação toda que nós vimos na aula de hoje? O que a gente espera disso com relação ao nosso impacto ambiental, social e cultural? Bom, a primeira coisa que a gente espera é a redução do impacto ambiental, tá? Isso traz para nós benefícios qualitativos imensuráveis. A gente não tem como medir o quanto isso é bom para a nossa sociedade, tá? É imensurável. A qualidade de vida que vem para nós adequada, quando se trata o lixo de uma forma correta, e quando eu falo em lixo, eu também estou falando de resíduo sólido de saúde, tá? De forma correta. Outra coisa é a redução dos riscos de intoxicação e benefícios para o sistema de saúde, ou seja, menos pessoas intoxicadas, isso já é por si só uma qualidade de vida muito grande, tá? Menos pessoas hospitalizadas, menos quantidade de medicamentos em casa sobrando, tratamentos abandonados, tudo isso vai impactar na qualidade de vida do cidadão, tá? Outra coisa, promoção do uso racional de medicamento. O uso racional de medicamento, ele tem que ser batido por todos nós que trabalhamos com medicamento. Tá? Então, na área da farmácia, seja ela hospitalar, magistral, não importa onde nós estejamos, o uso racional de medicamento é um ponto primordial do nosso conceito de saúde, tá? Eficiência para a implantação de sistemas de coleta seletiva pelo poder público, ou seja, à medida que você conhece o sistema, à medida que você tem acesso à informação, obviamente que você vai cobrar mais do poder público e também vai saber se comportar melhor diante daquilo que o poder público lhe coloca como possibilidade. Porque às vezes o próprio poder público coloca à disposição a lixeira, o lixo, a coleta, e as pessoas ainda assim jogam lixo de forma inadequada, né? Às vezes tem um tonel de coleta de lixo e o sujeito coloca no chão do lado do tonel, mas não coloca dentro. Então é uma questão cultural e que nós precisamos combater, né? Às vezes nós temos a coleta seletiva e mesmo assim algumas pessoas misturam o lixo da forma que querem, né, para não ter o trabalho de separar adequadamente aquele lixo. Então não é só um problema do poder público, é um problema em que nós também precisamos nos colocar como corresponsáveis deste processo, tá? Dentro das experiências internacionais, nós temos aí, ó, a União Europeia, tá? Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal, Suécia e outros, tá?
Outras iniciativas importantes, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, a respeito dessa questão específica dos resíduos sólidos de saúde, eles começaram a responsabilizar todas as pessoas envolvidas, inclusive o próprio consumidor, e isso porque eles têm uma condição cultural que é ainda diferente da nossa, tá? Nós ainda estamos no processo de construção dessa cultura, de mostrar para as pessoas o quanto é importante ter um cuidado, uma atenção especial ao lixo que nós geramos. Então, esse lixo, o resíduo sólido de saúde, ele é de uma forma genérica chamada de lixo, e daí a gente precisa observar que a nossa sociedade precisa primeiro se adequar para que nós cheguemos a estes pontos. Bom, dentro desta experiência internacional, nós temos aí várias empresas que se adequaram a isso, tá? E aí aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos dessas empresas, mas também nós temos experiências nacionais. Olha só que coisa interessante, né? Coisa boa. Nós também temos essa capacidade e muitos dos nossos municípios, dos nossos estados, fazem a coisa correta, né? Nós temos muitas pessoas também que fazem corretamente. Então, nós temos uma tendência a desvalorizar o nosso próprio serviço. Então, vamos fazer o contrário, tá? Então, vamos olhar, a partir de hoje, o descarte inadequado como uma tendência a ser uma minoria. E nós, que fazemos o descarte adequado, correto, da forma que tem que ser, nós vamos nos considerar a maioria. E aí a gente vai tentar trabalhar isso na sociedade de forma que nós consigamos nos sobrepor a essa questão na sociedade. Observe bem, dentro das experiências nacionais, nós também tivemos aí, ó, eu trouxe aqui algumas figuras bem legais de vários estados do Nordeste, tá? Aqui nós do Brasil, do Nordeste, Paraná, Espírito Santo. No Nordeste nós tivemos aqui Recife, Alagoas, vários estados também com um programa de coleta adequada. Vários estados do Nordeste hoje têm aterro sanitário dos melhores, com as melhores tecnologias, com a maior quantidade de aproveitamento, inclusive, do tratamento, de captação de gases, dos gases que são então produzidos ali durante o processo de decomposição do lixo. E nós temos também na região sul, sudeste, norte, nós temos no nosso Brasil inteiro experiências fantásticas. Na região norte nós temos aí também uma experiência muito vasta nesta área, em vários locais, sendo feitos de forma muito positiva, tá? Mas nós também temos no nosso país alguns locais que nós não temos o descarte correto e nem tampouco a cultura necessária para descartar corretamente aquele resíduo sólido. E é neste ponto que nós precisamos trabalhar, tá? Dentro das nossas experiências nacionais, nós devemos trazer aí, olha, diversos exemplos aí, eu trouxe para você de vários locais, vários estados, tá? Do Brasil inteiro, que vem trabalhando sobre essa política nacional de resíduo sólido de uma forma direta, objetiva e que faz com que as pessoas possam, de fato, participar da política nacional de gerenciamento de resíduo sólido. Então, não adianta a gente ter só a lei, não adianta a gente ter só a exigência para o governo, para os governos municipais, estaduais e até mesmo para a própria União. É preciso que, além de tudo isso, nós estejamos no sentido responsáveis, corresponsáveis, trabalhando coparticipativamente, tá? Ativamente nesse setor. E como profissionais de saúde, principalmente, eu preciso me colocar como profissional de saúde, sendo uma pessoa responsável por aquilo que está dentro do meu âmbito de produção, dentro dos fatores daquilo que eu trabalho no meu dia a dia, tá? Então, pessoal, esse aí foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Este material está disponível para vocês na plataforma de trabalho. Acessem, utilizem, estudem bastante, tirem dúvidas conosco, os professores. Estamos aqui o tempo todo disponíveis
para tirar qualquer dúvida de vocês, tá joia? Um forte abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula.